isso mesmo que você está vendo, nós estamos de volta. Que saudade que eu tava de falar pra você que sim, esse é mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está assistindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, escritora e mentora de mulheres, e eu estou aqui para mais uma temporada, onde a gente vai trocar sobre diversas coisas. Não tem um tema específico essa temporada. Eu acho que todo o meu trabalho, o tema que permeia esse trabalho é coragem e desejo. Então, a gente vai falar sobre como se manter corajosa e desejante para conquistar as coisas que a gente deseja, mas sempre mantendo a sanidade, sempre mantendo aquilo que nos faz únicas, inteiras, íntegras com o que a gente deseja e tendo um olhar crítico para as coisas. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu quero começar perguntando para você aqui que me ouve, como que anda a sua relação com as redes sociais? Porque nesse tempo que eu fiquei fora, eu já tinha falado para vocês no episódio 14 deste podcast que a tendência era analógica. Eu lembro até que lá no Instagram alguém falou, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Provavelmente essa pessoa está ouvindo falar agora. Porque tem muita gente, não sei se você que me ouve, tem feito esse movimento, saindo das redes sociais. E por redes sociais a gente diz Instagram, TikTok, talvez o Twitter, pode ser. Tem muita gente abandonando as redes, querendo consumir conteúdos mais por aqui, né? Podcasts, tanto YouTube quanto Spotify, quanto newsletters. As newsletters estão crescendo muito, porque as pessoas estão buscando coisas que tragam elas para a presença. Eu quero saber de você. Como que tá a sua relação? Você é uma dessas pessoas que está fazendo um detox de rede social, que deletou os aplicativos? Você é uma das pessoas que trabalha com rede social e está um pouco preocupada com esse movimento? Porque, né, eu trabalho com rede social, eu sei o que você está sentindo. Ai, meu Deus, eu trabalho ali, eu vendo ali, e agora o que vai acontecer? Calma, tá? Tudo tem uma solução. Tudo tem uma solução. Esse é só mais um dos muitos movimentos que já vieram e que ainda virão do nosso comportamento. Eu quero que a gente pense o que isso diz do nosso comportamento. As pessoas têm se afastado das redes sociais muito por conta de sanidade mental, né? De perceber que estavam ali num vício absoluto meu Deus, de perceberem que estavam ali num vício de consumo de coisas às vezes que não necessariamente estavam acrescentando e que estavam tirando tempo de presença na vida dessas pessoas. E dessas pessoas parece que eu tô falando de pessoas aleatórias, mas é óbvio que eu tô falando da gente e é óbvio que eu me incluo. Eu, sim, também já cheguei a passar mais de hora no TikTok. No Instagram não, mas no TikTok sim. E foi um momento que eu parei pra pensar. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu perco mais de uma hora do meu dia sentada, rolando um feed infinito? E que não necessariamente eu aprendi alguma coisa. Eu passei um tempo me entretendo. Isso não é ruim, o tempo de pausa, de entretenimento não é ruim. O que é ruim é a gente passar um tempo tão grande preso a uma tela que parece que a gente fica totalmente anestesiado ao que está acontecendo à nossa volta e que a gente quer cada vez mais abrir aquele aplicativo para ver. O que é ruim é o vício, que tá todo mundo falando e que é real e que me pega e que pega você, pega todo mundo. Mas para além de falar do vício, que eu acho que é uma coisa que tá todo mundo falando, é uma coisa que você já sabe, é uma coisa que todos nós estamos tentando administrar, eu acho que a gente tem que ser muito generosa com a gente, porque a gente tá entendendo como lidar com essa ferramenta, como lidar com essa ferramenta para trabalhar, para se entreter, para se relacionar. Eu acho que é tudo ainda muito recente. Por mais que a internet esteja na nossa vida há muito tempo, o excesso de informação, o smartphone não tá há tanto tempo assim. Então a gente ainda tá entendendo ali como se inserir. Da minha geração para trás, eu acho que a gente tem uma vantagem de saber como era o mundo offline. E eu não sou uma pessoa nostálgica, saudosista. Não sou. Eu não tendo a achar que o passado era melhor. Pelo contrário, eu tendo a achar que a gente vem melhorando ao longo do tempo com a humanidade. Mas uma coisa ou outra, talvez a gente tenha se perdido sim. E a gente vai se encontrar lá na frente novamente. Eu acho que a internet facilita muito a nossa vida. Eu acho que ela é uma excelente ferramenta. A gente pode hoje em dia ter um lugar de se expressar, de falar, de criar, que é muito maravilhoso. Ter contato, ter acesso às coisas, acesso à comunicação, acesso ao conhecimento, acesso às notícias. Eu acho que
Tudo isso é muito vantajoso. O que se perde é que nós ainda somos seres humanos. A gente não tem capacidade para absorver tanta informação. O nosso cérebro não dá conta de manter, de ficar trocando toda hora de estímulo, de ter esse excesso de estímulo que a gente está colocando nele. Então, a gente precisa entender o nosso limite humano e se relacionar com a máquina que tem talvez possibilidades mais infinitas do que a gente, de informação, eu digo, né, de armazenar informação, captar informação e tal, e a gente entender como harmonizar essa relação. Mas quem manda, quem domina, somos nós. E a gente tá, obviamente, fazendo o contrário. Mas quem domina somos nós. Somos nós que dominamos esses aparelhos aqui. Tem os aparelhos na minha frente que eu tô gravando. Somos nós que dominamos esse aparelho. Eu que escolho como ele vai me gravar, que ângulo que ele vai me gravar, por quanto tempo que eu vou ficar com ele à minha frente. Eu escolho o que eu estou dizendo, sou eu que escolho. Então quem domina é a gente. A gente precisa se colocar nesse lugar de dominantes, novamente, para a gente conseguir ter cada vez mais clareza de como utilizar. É que a gente facilmente se coloca na posição de dominado. Facilmente a gente tá deixando que tudo dite pra gente como a gente tem que seguir e fazer e pensar e agir. Facilmente a gente se esquece que a gente é um ser consciente com as nossas limitações, com os nossos desejos, com os nossos valores e que parte da gente as escolhas de estilos de vida, de estímulos de conhecimento que a gente quer pra gente. Eu falo muito sobre liderança, né, no meu trabalho, e eu gosto muito do termo autoliderança, que é o que eu mais trabalho com as mulheres que estão em processo comigo, porque a autoliderança é justamente você entender que quem está no domínio é você, não é no controle. Quem está no controle é a vida, é Deus, é o universo, aí vai da tua fé. Não somos nós que estamos no controle, mas nós estamos no domínio de nós mesmas. E é tão desafiador seguir esse domínio. A gente facilmente é guiada pelas orientações de fora. E a gente não se guia pela nossa bússola interna. E aqui a gente entra para a temática do episódio de hoje. Toda essa introdução, todo esse prólogo para chegar no centro da temática do vídeo de hoje, que é o medo de ser julgada. O que isso tem a ver com eu começar falando das redes sociais? Qual é o maior gatilho que as redes sociais nos dá e que a gente vem falando sobre ele há muito tempo? O da comparação. A gente entra, a gente vê fotos das pessoas, a gente vê uma vida perfeita, a gente olha a nossa volta, a gente não vê aquela vida perfeita, você vê a casa da pessoa impecavelmente limpa, de repente você olha para a sua, tem várias coisas fora do lugar, você se sente incompetente, você está o tempo todo se comparando com esses recortes dos outros, e aí no momento em que você deseja, de repente, colocar um pedaço da sua vida ali, um pedaço do seu trabalho ali, se comunicar ali, se posicionar, você morre de medo. Porque você tem medo de ser julgada, como de repente você tem julgado algumas pessoas ali, você sente medo de ser colocada no holofote e estar à disposição do julgamento alheio, né? Quando a gente se coloca no palco de qualquer coisa, seja na rede social, que é um palco muito grande, seja no cargo de liderança no seu trabalho, seja para dar uma palestra, para dar um curso, quando você se coloca à frente, se você lidera um movimento, se você lidera uma greve no seu trabalho, não sei, toda vez que você se coloca no palco, à frente, existe um medo muito grande de ser julgado, porque você será. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode... Ai, tem um pernilongo chato. Matei. Eu acho que a primeira coisa que a gente já pode entender aqui logo de cara é que sim, você será julgada. Sim, você será julgada. A partir do momento que você decidir fazer algo por você que é diferente, que te coloca em evidência, sim, você será julgada. Assim como as pessoas que você consome e se compara estão sendo julgadas muitas vezes por você. Ai, é um absurdo. Você acha que ela tem tudo isso de dinheiro? Ai, mas certeza que isso aqui é falso. Ai, mas tá viajando de novo, gente. Que o dinheiro dá em árvore. Olha o jeito que ela tá comunicando isso. Não tá legal. Olha a roupa dela como não tá legal. Ou vai me dizer que você nunca
na sua imaculada vida, fez um comentário julgador sobre alguém que você viu na rede social? Nunca. Absolutamente nunca. Vamos ser honesta com a gente. Acho que é o primeiro passo que a gente precisa ter para a gente entender como lidar com esse medo de ser julgada. É a gente ser honesta e entender que a gente está com medo que façam com a gente aquilo que a gente já fez ou faz com outras pessoas. Acho que todos esses medos que a gente tem, eles provêm muito disso. A gente sabe o que é estar do outro lado. Eu não sei o que é estar no palco, mas eu sei o que é estar na arquibancada tacando tomate. Então, eu não quero estar no palco, porque eu corro o risco de levar tomatada na cara. Entende? E isso é o que mais trava as pessoas de se colocarem no caminho daquilo que elas desejam. É o que mais trava, é o olhar do outro, como o outro vai me ver. E isso também nos tem adoecido em relação às redes sociais. Uma coisa que eu estou cansada, e aí me abro mesmo para vocês, é justamente ficar toda hora pensando em como eu vou aparecer, porque tem que ter uma coerência com aquilo que eu quero transmitir. Então, existe toda uma estética, e aí como eu tenho que falar, a narrativa do que eu tenho que dizer, essa programação que exige, ela é cansativa às vezes, porque ela é programada. Isso significa que eu sou falsa? Isso significa que eu não sou verdadeira com vocês? Lógico que não. Isso significa que eu trabalho com as redes sociais e que, por ser um trabalho, eu preciso que tenha um estudo, eu preciso ser intencional no meu trabalho. E é claro que isso cansa. Por que cansa? Porque eu tenho que pensar em como será recebido para o outro. Eu tenho que pensar em como eu faço para o outro entender aquilo que eu estou falando. Então, é claro que as redes sociais, elas se tornam um lugar exaustivo, tanto para quem trabalha quanto para quem consome. Porque a gente está o tempo todo tentando prever e entender o comportamento do outro, se blindar de julgamento, é uma hipervigilância o tempo inteiro, percebe? Tá todo mundo meio atento demais e a gente não foi programado para ficar tão atento e tão vigilante à nossa vida o tempo inteiro, sem poder deixar a nossa guarda baixar um pouco. Eu acho que isso vai estressando cada vez mais. Então tem algumas coisas que a gente precisa definir muito bem aqui sobre a nossa relação com as redes sociais. Primeiro, é um trabalho? Se é um trabalho, é um trabalho. E aí, trabalho tem coisa chata, trabalho tem coisa legal, trabalho é trabalho, gente. Teve um boom de gente, né, falando, trabalhe com o que você ama, o digital é liberdade, o digital é isso. O digital é um trabalho, é um lugar onde você faz o seu trabalho. E trabalho tem coisa chata para fazer. E se você não estiver disposto a fazer a coisa chata do seu trabalho, ele não vai florescer, ele não vai crescer, porque ele não vai ser um trabalho. Ele vai ser aquilo que você faz de vez em quando tá com vontade. E trabalho não é isso, infelizmente. Adoraria que fosse. Se a gente pudesse fazer o nosso trabalho só quando a gente tivesse com vontade e isso não prejudicasse o nosso orçamento no final do mês, belíssimo. Mas não somos herdeiras, né? Somos todas guerreiras aqui. Então, é trabalho. Se você é trabalho, a gente vai ter que sim pensar intencionalmente, pensar estrategicamente, entender como direcionar a nossa comunicação, ter um objetivo claro de efetuar uma venda ou não, meu objetivo é a influência, a criação de conteúdo, então você tem um objetivo de aumentar os seus números. Todo mundo aqui que trabalha com rede social tem objetivos práticos. Todo mundo. E tem uma coisa que me irrita um pouco, é quando as pessoas criticam isso. Criticam quem está vendendo os seus cursos, criticam quem está sendo intencional, criticam quem aparece desse jeito. Gente, é trabalho, as pessoas estão simplesmente trabalhando. Ponto. A gente precisa entender que a rede social ela é um campo muito vasto. Tem quem está ali para entretenimento e tem quem está ali para entreter quem quer o entretenimento. E a pessoa que está ali para entreter, ela está trabalhando. E se ela está trabalhando, ela vai ter que seguir algumas coisas que ela precisa fazer, inclusive fazer anúncios para você comprar o produto dela. E aí tá todo mundo cansado de anúncio. Eu entendo, a gente recebe muito anúncio. É muito estímulo, eu entendo, mas a gente não pode criticar o indivíduo. O problema é que a gente critica o indivíduo que está fazendo, a gente critica quem está produzindo, quem está fazendo o anúncio, a gente não critica a maneira como as coisas funcionam, que fazem com que a gente tenha esse tipo de comportamento. A gente precisa ter uma crítica mais ampla, porque o indivíduo está só tentando fazer da melhor maneira possível e fazer o seu dinheiro.
sobreviver no mundo como ele é. Porque o mundo como ele é esse. A gente tem que trabalhar, fazer nosso dinheiro para pagar as nossas contas para ter uma vida digna, certo? Acho que é assim para todo mundo. Então, tem gente que escolhe trabalhar para uma empresa, num trabalho formal tradicional. Tem gente que escolhe empreender. A pessoa que escolhe empreender, ela vai precisar da rede social, ela precisa expor o seu trabalho, ela precisa oferecer o seu trabalho, ela precisa ofertar o seu trabalho, assim como a pessoa da grande empresa. É que a diferença é que a grande empresa, ela oferta de uma maneira que não é tão pessoal. O indivíduo empreendedor como eu, sou eu que estou ali ofertando, né? Então acaba que o ataque ele vira pessoal. E a gente precisa entender que estamos todos tentando sobreviver da melhor maneira possível, ter uma vida digna, uma vida prazerosa, uma vida boa, uma vida, sabe? Estamos todos buscando viver melhor. Ponto. O medo de ser julgada está conectado a isso aqui, a esse hábito que o ser humano tem de culpar o indivíduo pelas coisas, de julgar o indivíduo pelas coisas, de não se atentar ao que acontece no macro e procurar culpados. E aí os culpados, eles vão ser os indivíduos que estão tentando viver melhor. A gente faz isso o tempo inteiro. E é por isso que a gente se coloca uns contra os outros, inclusive quando a gente pensa de maneira muito parecida. E é por isso que estamos em crise politicamente, mas isso é só um parênteses aqui. Eu acredito que se você quer mudar a sua mentalidade quanto ao medo de ser julgada, primeiro você precisa entender que você já está sendo. Talvez seja uma ficha que ainda não caiu por aí, mas você já está sendo julgada. Quantas foram as vezes que te apontaram dedos para suas escolhas, para a sua visão de mundo, para os seus desejos, para aquilo que você escolheu comer, para aquilo que você escolheu beber, para a pessoa que você escolheu como amiga, como namorada, como namorado, para a maneira como você pintou o cabelo, cortou o cabelo? Quantas foram as vezes que apontaram dedos para você, para suas escolhas? Pensa nas vezes que você sustentou isso. Vamos supor que você cortou seu cabelo de um jeito que todo mundo falou. Nossa, ficou muito estranho isso. Nossa, você devia ter deixado antes. Eu gostava mais antes. E você falou, mas eu gosto desse jeito. Quais foram as vezes que você sustentou, mesmo quando as pessoas estavam te julgando? Porque com certeza essas vezes existem porque as pessoas estão julgando a gente o tempo inteiro. Então, se você sustenta com determinadas coisas, por que você não sustenta para viver daquilo que você deseja, para expor a sua opinião, para expor os seus limites? Por que aqui você não consegue sustentar? E em outros pontos você já conseguiu. Então essa energia ela já está com você. Segundo ponto importante, você vai ser julgada, você já está sendo e você vai ser. Isso é um negócio que é uma certeza. Você já tem essa certeza, você vai ser. Então não precisa nem ter medo de ser julgada, você vai ser. O que a gente pode fazer para lidar com isso? Para lidar com esse julgamento? E falando de uma pessoa que está na internet há tanto tempo e que quando começou a se colocar tinha muita vergonha e tinha medo porque sabia que seria julgada, eu pensava que era muito pior eu deixar de fazer uma coisa que eu estava com vontade de fazer e que ia me fazer feliz por medo de desagradar pessoas que nem me importavam tanto assim, porque eu tinha medo de ser julgada por pessoas que nem eram tão importantes assim na minha vida. Mas eu sinto que o que me mantém a seguir em frente, se eu puder colocar em palavras assim e te dizer o que me mantém, não é uma estratégia, não é uma técnica, é o meu desejo de fazer por mim o que só eu posso fazer. É a minha vontade de me ver feliz. Eu acho que eu tenho uma conexão muito forte com o meu desejo e com o que eu quero pra mim. É muito difícil eu deixar de fazer algo que eu quero. Eu vou sempre com muito medo. Não é que eu não tenha medo, eu tenho. Tenho medo, os mesmos medos que você tem, as mesmas inseguranças eu sinto. Mas eles não me barram, porque o meu desejo de fazer aquilo é sempre muito maior. Por isso que eu falo tanto para vocês sobre o desejo, porque o desejo ele vai acender a coragem. Se você quer começar a empreender supondo, se for uma ideia tipo, até tenho vontade, pode ser legal. Pensando bem aqui, a menina faz isso, acho que eu posso fazer isso também. Isso não se sustenta. Agora, se é uma coisa que você fala, não, eu quero sair da minha cidade, eu quero ter uma vida mais livre, eu quero poder trabalhar de qualquer lugar, eu quero isso. Quanto custa o seu desejo? Ele custa um preço.
Você está disposta a pagar esse preço? As pessoas que você vê que parece que não tem medo de ser julgadas e que estão se colocando e que têm um lugar de exposição, elas pagam o preço para isso. Simplesmente, você tá afim de pagar o preço? Tem muitas pessoas que eu olho e falo, adoraria fazer o que essa pessoa faz, mas eu não quero pagar esse preço. Nossa, eu queria ter essa vida. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para você. Eu acho muito legal quando eu vejo brasileiros que moram fora do país. Acompanho os vlogs dos brasileiros que moram na Europa e eu acho isso muito legal porque eu gosto muito da estética, do frio, eu acho tudo muito bonito e eu acho lindo o tipo de vídeo que essas pessoas fazem. E aí elas vão tomar um café e os cafés são sempre bonitos e as coisas para comer parecem sempre gostosas. Eu falo, nossa, eu queria morar lá. Eu queria ter essa vida cinematográfica aqui que essa pessoa tá colocando. Eu sempre falei que eu queria, mas eu nunca quis pagar o preço de ser uma imigrante. Eu nunca quis pagar o preço de morar fora, porque o preço de morar fora é altíssimo. É ficar longe das pessoas que você ama, é ser uma estrangeira no país, sentir que você, apesar de amar aquele lugar, gostar muito, talvez não pertença àquele lugar. Os costumes diferentes. Aí, os vídeos estéticos bonitos e tal. Eu acho lindo, eu gostaria de fazer igual, mas eu pago o preço de ter feito uma faculdade de cinema, de repente, de rádio e TV para saber fazer isso, ou de sentar a bunda na cadeira e descobrir como. Eu sei fazer edição de vídeo, sou eu que edito meus vídeos aqui, mas eu não sei fazer as edições aesthetic, eu não sei mexer numa câmera mesmo, assim. Eu pago o preço de sentar e aprender para fazer isso? Não. Então não adianta eu me lamentar que o meu vídeo aqui no YouTube não tem a estética bonita que eu gostaria. Porque eu não tô pagando o preço. Eu não tô pagando o preço de sentar e aprender, eu não tô pagando o preço de contratar uma pessoa que venha aqui me filmar desse jeito. Então, se eu não pago o preço, eu não tenho como reclamar que aquilo não acontece pra mim. Porque eu não vou pagar o preço. Nem financeiramente e nem emocionalmente daquilo. Percebe? A gente precisa fazer um pouco essa análise com a gente. É aqui que você vai descobrir aquilo que você realmente deseja para sua vida. Porque para os nossos desejos a gente paga o preço. Vai ficando insustentável não pagar o preço. Essa voz vai crescendo, vai tomando o corpo, vai ficando gigantesca na gente, direcionando a gente para aquele caminho. Aquela voz que fica martelando, falando, putz, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer isso. Esse é o seu desejo falando com você, te sacudindo para você segui-lo. Para ele, você precisa pagar o preço. Você precisa pagar o preço daquilo que você deseja. E um dos preços que você vai pagar é o de ser julgada. Porque você vai ser. E não adianta eu falar pra você, não liga para o que os outros pensam. você vai ligar, você vai se incomodar. O que você precisa é se trabalhar. Vai fazer uma terapia, ter um acompanhamento, porque você precisa entrar em processos de autoconhecimento para você ter força interna, para você ser uma líder de si mesma e se manter no caminho apesar de. Você vai sentir medo. Óbvio que você vai sentir medo. Mas eu acho que a gente precisa lidar com as coisas de uma maneira um pouco mais madura. Eu acho muito interessante o êxodo das redes sociais. Eu acho que a gente pode sim dar um tempo e falar, vou sair, não tá me fazendo bem. A gente precisa realmente sair do que não faz a gente bem. Mas não saia de qualquer jeito. Saia pensando. Eu tô levando essa bagagem comigo para os outros lugares que eu for? O comportamento que eu tenho aqui, que eu acho tóxico, que eu acho ruim, eu tô levando comigo? Isso vai resolver a minha vida mesmo? Deletar um aplicativo vai resolver toda a minha vida? Ou eu vou carregar comigo todas as inseguranças e as coisas que ele ainda me ativa porque eu não trabalho isso? A autoliderança, ela é muito importante porque a gente vai entendendo que não é que a gente tem que cortar as coisas da nossa vida, a gente precisa aprender a lidar com elas. E se eu quero deletar minha rede social porque não faz mais sentido para mim, não é o que eu acredito, eu não quero ser condizente com algo que não acho que promove a vida que eu acredito, esse é um ponto. Aí eu concordo com você em deletar as redes. Agora, eu vou deletar porque eu preciso da minha sanidade mental. Não é isso que vai te dar sanidade mental.
Não é deletar suas redes sociais que vai te fazer se sentir melhor, menos julgada, com menos síndrome da impostora, que a gente tem muito a falar sobre isso também, já tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre isso, dá uma pesquisada. Menos insegura. Não é deletar o aplicativo que vai te deixar menos insegura. É trabalhar aquilo que você sente quando você dá de cara com outras pessoas fazendo o que você gostaria, quando você se compara, quando você prefere se anestesiar a ter que lidar com a vida como ela é, porque a vida como ela é, ela não é bolinho, a gente sabe. As coisas não acontecem no nosso tempo, a gente tem um monte de imprevistos, coisas que nos atravessam. Tem a natureza que de repente tá com uma chuva no momento em que você ia sair de casa. A vida real, ela acontece em um outro ritmo. E ela exige da gente. Por isso que a gente está exausto. Porque a vida real exige da gente e a gente gasta toda a nossa energia num aplicativo que esvai a nossa vontade de viver. E por que esvai a nossa vontade de viver? Porque a gente viciou em se comparar e em se alienar. Ou em se informar em excesso a ponto de paralisar por sentir que não consegue fazer nada sobre as coisas. A gente viciou em muitos estímulos. Ninguém dá conta de ser um expert em tantos assuntos. Ninguém dá conta de ficar trocando de assuntos complexos a cada 30 segundos dentro de um feed. Óbvio que você vai sentir que você não pode fazer nada, que você não consegue fazer nada, que nada está ao seu alcance e que a vida talvez não seja tão interessante assim. Só que a vida, ela realmente acontece fora. Eu tenho uma vida privada, né? Eu não compartilho muito da minha vida pessoal nos stories, assim, porque eu gosto e gosto cada vez mais de viver a minha vida vivendo a minha vida. Eu tenho tido muita preguiça de compartilhar as coisas, principalmente nos stories, tá? De ficar aquela coisa de, ai, olha onde eu não quero. Eu não acho que tem necessidade que você saiba onde eu tô e o que eu tô fazendo da minha vida e com quem eu tô, para que você queira me ouvir e aprender comigo. Eu não preciso saber onde as pessoas que eu gosto de consumir estão. Eu quero ouvir as ideias delas. Eu quero ouvir o que elas querem me mostrar. Mais do que isso, não, porque eu respeito o limite delas. Respeitando o limite delas, eu mostro que eu respeito os meus próprios também. Não adianta simplesmente ir embora da rede social. Não adianta simplesmente deletar todos os seus aplicativos e achar que você vai se livrar das sensações que eles te causam. É claro, se for uma coisa de distração, vício, óbvio que te ajuda, mas se você está deletando por pensar que magicamente os seus problemas serão resolvidos e que você vai conseguir ter mais atenção e ficar mais presente automaticamente, e que você está deletando para não se sentir mais tão julgada ou ter essa coisa da comparação muito forte, acho que vale repensar. É a mesma coisa que relacionamento. Vamos supor que você viveu um relacionamento traumático. Arrastar esses traumas para o seu novo relacionamento vai fazer com que esse novo relacionamento seja exatamente uma cópia do antigo. O que é melhor? Você resolve as suas questões do relacionamento passado, com terapia, se entendendo, se estudando, se fortalecendo, fortalecendo a sua relação com você mesma, com a sua liderança interna, para chegar a se abrir para um outro relacionamento já com outro pensamento, já com outra atitude, já com outra observação, já com outros limites, percebe? É a mesma coisa. Eu posso sim deletar as minhas redes sociais entendendo que eu tenho um trabalho a fazer em mim pela frente, porque senão você vai substituir uma coisa pela outra. Você vai achar outra coisa que te estimule tanto quanto, você vai achar outro lugar para se comparar, outro lugar para se sentir menor, outro lugar para sentir medo de ser julgada, medo de se expor, outro lugar que justifique para você os medos que você está sentindo hoje. Porque não é o aplicativo, percebe? É a maneira como a gente se insere nele. Claro que eu tô falando isso porque aqui a gente tem domínio, tá? Óbvio que o aplicativo tem a sua responsabilidade. Óbvio que as Big Techs têm as suas responsabilidades. Óbvio que
essa indústria inteira tem a sua responsabilidade, e eu acho que é para isso que a gente tem que olhar e não para os indivíduos. Lembra que eu falei? Óbvio que isso tem a sua responsabilidade, mas isso não está muito no nosso domínio. Você não vai bater de frente com o Elon Musk. Acho, né? Vamos entender a proporção. O que está no meu domínio é me trabalhar. É trabalhar a minha relação com aquilo. É entender como eu estarei inserida ali ou nem estarei. É entender o que aquilo me faz sentir, como eu posso trabalhar isso em mim para me sentir melhor, para não me sentir tão machucado. Percebe? Isso está ao seu alcance. Isso está ao seu alcance. E não se limita a deletar um aplicativo. A questão é muito mais profunda. A questão é comportamental, a questão é das crenças que a gente tem, a questão é de autoestima também, a questão é de confiança, a questão é de você fortalecer essa liderança interna para que as coisas de fora não te dominem. Eu acho que a gente precisa de um estímulo mais para cima de esperança, porque a gente está vendo, eu acho que tem uma narrativa muito pesada de que a gente já chegou no fim do mundo. E eu sou do tipo que acha que a gente já foi muito pior ao longo da história da humanidade, que a gente vem evoluindo. Só que o desafio da nossa era é esse desafio tecnológico. E pra gente lidar com ele, não basta eu simplesmente falar, o mundo tá acabando mesmo, então é isso, então acabou. Não, eu preciso me trabalhar, eu vim aqui pra isso. Eu preciso me trabalhar, pra estar em presença no tempo que eu tenho aqui e fazer o melhor disso. E todas essas coisas externas, elas são os nossos desafios. Eu não acho que no passado era melhor. Não acho. Mas se você acha, faça alguma coisa sobre a sua indignação. Se você está indignada, está com saudade de algo, está, sei lá, achando que lá atrás era melhor, ao invés de só reclamar e de se sentir para baixo, sentir que não tem jeito, faça alguma coisa sobre essa indignação. E eu não estou falando no sentido capitalista de produzir um curso sobre isso, não estou falando isso. Faça alguma coisa da sua vida para sair dessa sensação de indignação e viver melhor a vida que você tem aqui. Você tem anos de vida ainda. Como que você vai fazer para viver melhor? Faça alguma coisa sobre essa indignação. As indignações que a gente tem, tudo que a gente sente, elas precisam ser combustível para a gente se posicionar na vida, sabe? Então, que isso te gere... Vou dar um exemplo de um criador maravilhoso de conteúdo, o Sol. Ele lançou agora o canal dele no YouTube. Ele é extremamente nostálgico. Ele adora as coisas antigas. Eu sou vintage. Adoro coisas antigas também, mas eu não sou muito nostálgica. O Sol, ele é bastante nostálgico. O que ele fez? Ele está criando uma comunidade para agregar pessoas que tenham essa sensação de que a gente ainda pode sentir o que a gente sentia lá atrás, que tem essa saudade de se sentir mais nostálgicos, de se sentir, né, mais presente, enfim. Ele criou a própria comunidade, ele criou o próprio movimento. Ele fez algo com aquela sensação de inquietação que ele tinha, de saudade de uma época onde as coisas pareciam mais simples. Ele fez algo com isso. É isso que eu tô dizendo, sabe? Faça disso, então, o seu estilo de vida. Faça dessa indignação, muda os seus hábitos com essa indignação. Eu tô indignada, então eu vou me alimentar melhor, de comidas mais naturais, eu vou deletar a rede social, mas eu também vou fazer uma terapia, eu também vou fazer uma meditação. Muda algo em você, que aí sim a gente está fazendo alguma coisa de fato. Aí sim a gente está realmente transformando as coisas de fato. E não só quando a gente está reclamando de como as coisas funcionam. Eu quero muito incentivar vocês a agirem. O meu trabalho é esse. É criar essa liderança interna forte. Forte num sentido leve da coisa, né? Num sentido de uma força que não é controladora, ela é dominadora. Fortes para terem coragem de seguir o desejo de vocês. Esse é o meu trabalho. É colocar vocês no palco da vida aqui de cada uma. E tem gente que vai ser no palco literalmente e tem gente que vai ser em casa. De ter essa sensação de propriedade de si mesma, sabe? Eu sou minha, eu sou dona das minhas escolhas, eu sou dona da minha visão de mundo e eu não tenho medo de me expressar.
Eu não tenho medo de criar o que eu acredito. Eu não tenho medo de me movimentar pelo que eu acredito. É isso que eu quero fazer para vocês. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho tanto em mentoria, que eu vou deixar aqui embaixo, tanto na descrição quanto no comentário fixado, para vocês conhecerem o processo de mentoria comigo. E esse é o meu trabalho aqui, estimulando vocês semana a semana com conteúdos para que a gente possa viver melhor. Eu só quero que a gente viva melhor, gente. Eu só quero que a gente viva melhor. Eu só quero estimular vocês a viverem melhor. Por isso que esse trabalho existe. Por isso que eu falo o que eu sinto, certo? Eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, no podcast, darem nota pro podcast, darem nota pro episódio, darem um like no episódio. Aqui também, deem um like nesse vídeo. Comentem, gente, comentem, porque daí o vídeo chega em mais pessoas, o episódio do podcast chega em mais pessoas. Vamos aumentar a nossa rede de pessoas aqui. Eu realmente estou pedindo isso como criadora para vocês. Às vezes, quando a gente não pede, vocês esquecem, e eu entendo, eu também sou consumidora, às vezes eu esqueço também. Não custa nada se inscrever, não custa nada dar um like, é rapidinho e me ajuda muito, muito, muito enquanto criadora, tá? Compartilha com os amigos se vocês sentirem, tem mais gente que precisa ouvir o que a gente trocou aqui. Esse é só o primeiro episódio e eu quero que isso não seja um monólogo, eu quero que isso seja uma troca. Apesar de eu falar e não conseguir ouvir vocês, eu quero poder saber o que vocês estão sentindo. Então, por favor, comentem, deixem a visão de vocês, deixem as opiniões de vocês, vamos trocar aqui na seção de comentários, tá bom? No mais, a gente se vê na semana que vem. Esse ano eu tô um pouquinho mais ariana, segundo minha revolução solar. Eu sou ariana de Sol e Ascendente, esse ano os aspectos vão ser bem arianos, então nós teremos esse tom de voz provavelmente mais, sabe? Mas é porque eu desejo que a gente realmente faça alguma coisa com as coisas que nos borbulhem aqui dentro, certo? E eu espero que esse podcast, que o meu trabalho sirva de inspiração para você movimentar as coisas por aí. Porque a gente tá vivo, a gente tá viva. Mesmo com tudo, apesar de a gente estar viva, e eu não sei você, mas eu não quero passar a minha vida me lamentando, reclamando das coisas que dão errado e de como a humanidade pode ser ruim. Eu quero passar a minha vida nutrindo o meu desejo, vivendo com prazer e vendo como a humanidade pode ser boa. Eu acho que tem espaço para isso. Vamos juntas? Te vejo na semana que vem.